Olá, minha amiga! E aí, você anda bazarzando muito por aí? Meu nome é Samara Milano e hoje eu vim aqui para dar continuidade nos vídeos sobre bazares, feiras e grêmios que eu já venho falando com você. E vou trazer duas dicas, dois aspectos que são muito importantes para você se planejar na hora de conversar com a organização da feira antes de decidir se você vai participar ou não. Então, a primeira coisa que nós vamos falar hoje é sobre a curadoria dos produtos que vão estar nessa feira ou nesse bazar. Como ela funciona, né? Quais tipos de curadoria que existem, que eu já participei, né? Que eu já percebi que são comuns. O primeiro tipo é aquela curadoria bem simples, em que você troca uma mensagem com a organização, falando, listando quais são os produtos que você vai expor, né? Que você vai levar para essa feira, para esse bazar. E aí a organização vai te dizer se esses produtos estão aprovados ou não. E o que é legal aqui a gente começar a pensar e perguntar nesse momento. Tem outro expositor com o mesmo tipo de produto que o meu? Façam essa pergunta, minha amiga, porque às vezes quem está organizando não entende muito do assunto, não entende da técnica. Então, por exemplo, você fala assim: tem alguém com crochê? Já aconteceu comigo isso. E aí você pergunta isso e a pessoa fala: tem. E aí, se a regra daquele bazar é que não tenham duas pessoas com o mesmo tipo de produto, você naturalmente já vai estar descartado. Mas aí a gente pensa assim, crochê é muito amplo, né? Uma pessoa pode fazer gorro, cachecol, luva e você pode fazer amigurumi. Ambos trabalham com crochê, mas são públicos diferentes. A pessoa que está interessada em comprar um cachecol não é a mesma pessoa que vai comprar um amigurumi. Então não teria problema nenhum em estar essas duas marcas, essas duas barracas ou mesas juntas numa mesma feira. Então seja bem específico, não só falando qual a técnica, mas quais os produtos que você vai vender. E quando a pessoa te falar, não, mas já tem, pergunte melhor, mas já tem o que especificamente? Ah, a pessoa trabalha com vestuário, mas é vestuário adulto, é vestuário infantil ou é enxoval de bebê? São três coisas diferentes que podem usar o mesmo tipo de técnica e são públicos diferentes, entendeu? Então seja bem específico. Esse é o tipo de curadoria que quando você só descreve ali o que você vai vender, né? Que você quer levar para o bazar. Tem também aquela curadoria que pede para que você envie fotos. É um pouquinho mais trabalhoso, mas é legal, porque assim quem está organizando tem condições de avaliar qual é o tipo do produto e comparar com as outras pessoas que vão participar. E tem um terceiro tipo que eu acho bem interessante, apesar de ser o mais trabalhoso de todos, que é a curadoria presencial, que você agenda com a organização e leva os seus produtos antes para que as pessoas vejam, toquem, cheirem, sabe? As pessoas gostam disso. E é bom porque isso mostra também um pouco mais de profissionalismo por parte da organização, porque ela está preocupada em ver a qualidade, ver mesmo, sabe? Tocar e conhecer o seu produto. Eu já participei de um bazar que era assim, você agendava, levava os produtos, a gente fazia toda uma ficha de cada produto, tiravam fotos na hora e tinha esse cuidado, porque no dia não poderia ter outras pessoas com aqueles mesmos produtos. Então eles tinham todo um registro, né? Você vê que existia uma organização bem legal desse bazar. Mas não são todos que são assim. Então, eu queria alertar você, minha amiga, por alguns riscos que podem acontecer nesse tipo de situação. Às vezes, a organização até é boa, é organizada, está preocupada em não colocar mais de um tipo de produto igual, né, na mesma feira. Mas às vezes as outras pessoas não são tão bem intencionadas assim. E elas falam que vão levar um certo produto e no dia leva outro, ou leva a mais, né? Não leva aquilo especificamente que ela listou ou que ela enviou foto. Então fique esperta, minha amiga, porque isso acontece mais do que a gente pode imaginar.
Então, minha amiga, uma dica que eu dou: guarde todos os registros, todas as trocas de mensagens que você fizer com a organização, guarde, porque no dia você tem como recorrer e mostrar, olha, você me disse que não ia ter amigurumi nessa feira, e aí no bazar, na mesa do lado tá cheio de amigurumi. Mas aí, amiga, cuidado também com outro detalhe. Mesmo quando você fala amigurumi, já aconteceu comigo, porque eu faço para levar para feira os polvinhos de crochê de amigurumi, mas eu não levo, por exemplo, ursinhos, bonecas, outras coisas de amigurumi. É crochê, amigurumi, mas ainda assim tem uma diferença de público, porque quem compra o polvinho geralmente está pensando no bebê prematuro ou no recém-nascido, de maneira geral. E os outros amigurumis já é um público mais amplo, então pode ser que aquela pessoa não faça polvo. E já aconteceu comigo isso, de ter amigurumi, não ter polvo e eu ter só o polvo. E tudo bem, tem público para os dois casos. Então seja bem específico. Guarde os registros das mensagens para você checar na hora que estiver lá e ver se todo mundo está fazendo aquilo que combinou, certo? Vou contar um caso para vocês. Teve uma vez que eu participei de um bazar numa igreja. Não era um bazar beneficente, era um bazar mesmo de venda, tá? Cheguei lá, montei a minha mesa. Do lado da minha mesa, do lado, tinham umas senhoras vendendo a mesma coisa que eu. Outros produtos, mas também casaquinhos e sapatinhos de bebê. Mas o pior de tudo, minha amiga, pela metade do preço. Assim, metade do preço. Quando eu olhei aquilo, né, quando eu comecei a perceber a situação, quando começaram a chegar os clientes e perguntar o preço, e eu vi, aquilo me incomodou demais. Então, o que eu fiz? Primeiro, fui lá conversar com a organização, porque não tá certo, não é correto. Quando a gente combinou, me disseram que não ia ter, então por que tem alguém do meu lado vendendo a mesma coisa pela metade do preço? Não tá correto, né? Então, eu fui lá conversar, e aí a coisa se esclareceu. Essas senhoras eram da igreja e eram as únicas que estavam ali com o intuito de reverter a verba para a igreja. Ali era beneficente. Mas não estava certo, porque eu estava pagando o espaço e eu estava querendo, né, aquilo que foi combinado. Mas aí, numa conversa, explicando a situação, tudo foi resolvido. Elas tiraram as peças, elas não venderam, porque eu fui me manifestar. Então, faça valer os seus direitos, porque se eu ficasse quieta, se eu não fosse, talvez a organização nem se percebesse isso e fosse ficar rolando lá, né? Eu iria com certeza perder venda e o que é pior, iria parecer que eu estava roubando os clientes, porque se um produto custa 100, o outro produto muito parecido custa 50, não dá, né? A pessoa se sente lesada, quem vai comprar. Mesmo tendo diferenças, porque o meu era muito mais bonito, né? Não vou, né? É óbvio que era mais bonito, mas mesmo assim, não justifica, né? Quem vai comprar, vai comparar, não entende muito bem, não tá correto. Então, minha amiga, prestem atenção nisso também. Esse caos está servindo para mostrar que a gente precisa fazer valer os nossos direitos, certo? Então, até aqui falamos sobre curadoria, sobre a escolha dos produtos para os bazares e dos nossos colegas que estarão ali também. E vai ter bazar, vai ter feira que, por regra, os produtos vão se repetir. Eles não se incomodam com isso. E aí é uma decisão sua, né, de avaliar se vale a pena. De repente, o investimento naquele bazar não é alto, é baixo, e aí vale a pena você ir mesmo que tenha um concorrente direto lá. Ou não, às vezes o valor é alto, para que eu vou lá para ter uma pessoa do meu lado concorrendo com o mesmo produto num espaço pequeno? Aí não vale a pena, né? Então tem que sempre fazer esse tipo de avaliação. Antes de continuar e falar do segundo aspecto, eu queria te falar que aqui na descrição do vídeo tem um link que cai direto no meu grupo fechado. Se você não assistiu o outro vídeo que eu falei sobre esse grupo, então eu vou te explicar aqui bem resumidamente. Esse grupo fechado lá no Facebook é gratuito, é um grupo onde eu posto os vídeos do YouTube
antes lá, então as pessoas têm prioridade de receber os conteúdos, mas além disso, tem conteúdos específicos e exclusivos para quem está no grupo. Eu tenho material de apoio e o mais legal, minha amiga, o objetivo desse grupo é eu poder criar um relacionamento, poder te conhecer melhor, você me conhecer melhor e assim a gente se ajuda. Então, se você gostar, entra aqui, clica e bora lá pro meu grupo. Continuando, o segundo aspecto que eu trouxe hoje nesse vídeo para falar sobre os bazares é a questão do público. Não é um aspecto muito fácil da gente conseguir informações, mas é importante pensar nisso. Então, nesse bazar, nessa feira, quem é que vai estar lá? Quem que vai comprar de você, né? Qual é o público desse bazar? Então vamos lá, pergunte para o organizador. Muitas vezes eles te dão essa informação, te dão pelo menos um resumo do que é esperado. Porque se for a primeira edição desse bazar, esse bazar foi pensado, ele foi pensado para algum público, com algum objetivo. Então, para quem ele foi pensado? Pergunte isso para a organização, para você poder saber com quem você vai lidar. É a primeira edição, o organizador não tem muita informação. Então, o que você pode pensar? Aonde é esse local? O que tem em volta, nos arredores desse espaço? É um bairro residencial? Se for, é um pouco complicado você atrair pessoas para um bazar. Não, é um local em que tem muitas lojas, tem comércio, ou então tem escolas, né? Aí já começa a ficar mais interessante, porque você sabe que vai ter um público de rua, né? Pensa nisso, não é só o público que vai ser convidado, mas é o público da rua também. Agora, se não for a primeira edição, se já houve outras edições, aí é mais legal, porque aí é pesquisa. Bora pro Google, pra internet, ver, será que tem uma página no Facebook? Será que tem um grupo fechado de Facebook? Ou mesmo no próprio Google, tem fotos, né? Quando o bazar já tem muitas edições, os próprios organizadores já vão te passar esses links para você olhar lá como foi, o que aconteceu nas outras edições. E aí você vai analisar, dar uma olhada nas fotos. Claro que fotografia, tudo é muito lindo, né, minha gente? Tá sempre cheio o bazar, é normal isso. Mas são elementos que você pode ter para te ajudar a tomar a decisão. Na verdade, tudo que eu venho falando é para isso, serve para que você tenha um pouquinho mais de elementos mesmo para decidir, vou participar, não vou, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro, vou investir ou não. O principal mesmo, melhor, vamos dizer assim, é quando você tem condições de visitar esse bazar antes de decidir participar da próxima edição. Então, vai nesse bazar, vai como comprador mesmo, para você avaliar como as pessoas te recebem, como que a organização te recebe, como que é o espaço. Vai também e senta do lado de algum expositor e começa a conversar, puxa papo, se interessa pelo produto dele e começa a perguntar e fala, olha, eu tenho intenção de participar desse bazar, o que você acha? Você já fez outras vezes? O que foi bom para você? O que não é tão legal? Me conta aí, minha amiga, me conta, né? Tô querendo não ter tanto risco. E aí, as pessoas contam, é normal, as pessoas gostam de falar e de contar, vão te dar dicas, vão falar mal do outro, vão falar bem. Então, isso também te ajuda nessa tomada de decisão. Minha amiga, esse era o conteúdo que eu queria trazer para esse vídeo. Espero que você tenha gostado, mas acima de tudo, espero que eu possa ter ajudado você a ter aí algumas ideias, né? Ajudar você no planejamento do que você for investir o seu rico dinheirinho. Pense bem, analise bem antes de participar dos bazares, para que você depois não se arrependa e também não fique assim, bazar não funciona, não dá certo. Não, também tem uma questão. Bazar, feira é muito relativo, depende muito do produto que você tem. Às vezes para uma pessoa não é bom, para você pode ser, não é? Então tem que também arriscar um pouquinho, né? Ter um pouquinho de coragem, ir lá, ver como que é, para que você
possa ir melhorando com o tempo, certo? Muito obrigada, minha amiga. E se você tiver querendo mais elementos ainda para suas tomadas de decisão, para ajudar você no seu negócio criativo, se inscreve no canal. Não se inscreveu ainda? Ativa aí as notificações, dá um joinha, tudo isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.